Agora, na nossa aula sobre CIs, já com a apostila em mãos, se você não está com a apostila aí, eu aconselho que você imprima, tem gente que prefere utilizar a apostila no próprio celular ou no tablet, mas assim, eu acho que quando você está com ela em mãos, assim, fica muito mais fácil você entender e também, se for preciso, você fazer suas anotações. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Nessa aula eu vou falar mais sobre os CIs. Agora, deixando de lado um pouco o produto tinta, né, o produto total, eu vou falar apenas do pigmento, que é o que colore a tinta que nós trabalhamos na micropigmentação e na tinta de tatuagem também. Antes que eu fale sobre a maioria dos CIs que você encontra na micropigmentação e na tatuagem, eu preciso falar que o pó, ele tem duas origens. Se você trabalha na área, eu acredito que você já ouviu. Se você está chegando agora na micropigmentação, você vai ouvir muito falar assim, pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. O que quer dizer orgânico e inorgânico? Essa nomenclatura tem a ver com a sua estrutura química. Por quê? Muita gente ainda acha que pigmento orgânico é aquele pigmento de uma matéria viva. Por exemplo, veio de uma casca de árvore, veio do muco de algum molúsculo, veio do coloral. Existem ainda esse tipo de pigmento, mas geralmente esse tipo de pigmento é conhecido como pigmentos naturais. Mas na área da micropigmentação e da tatuagem é praticamente inviável o uso deles, por quê? Comercialmente falando, um pigmento natural ele tem um custo muito mais elevado que um pigmento tanto orgânico quanto inorgânico, por quê? Hoje em dia, os pigmentos, sendo orgânicos ou inorgânicos, eles são feitos sinteticamente, são feitos em laboratório, por quê? Tem uma, como eu posso dizer... Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação, você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Eles têm uma confiabilidade muito maior, um controle maior na hora de você fazer, né, do fabricante, produzir aquele pó. Então, orgânico e inorgânico não tem a ver com se ele vem da natureza ou não. Todos hoje são feitos em laboratório. O que diferencia realmente o pigmento orgânico com o inorgânico é a composição e a sua fórmula química. No caso do orgânico, todos os pigmentos orgânicos contêm carbono na sua fórmula. Se você lembra daquelas aulas de química que tinha aquela fórmula química, que nem a água, H2O, duas de hidrogênio e uma de oxigênio, as moléculas que fazem parte daquele elemento, no pigmento não é diferente. Nos orgânicos, geralmente, eles contêm carbono e hidrogênio. E, dependendo, tem nitrogênio ou oxigênio na composição do pigmento orgânico. No caso dos inorgânicos, eles não contêm o carbono na sua composição. Os inorgânicos, eles são feitos a partir de óxidos de ferro, óxidos de cromo. Então, por exemplo, você que trabalha com micropigmentação de sobrancelhas e trabalha com pigmentos inorgânicos, saiba que todos os pigmentos inorgânicos utilizados em sobrancelhas são as variações do óxido de ferro, que assim, praticamente é uma ferrugem do ferro, é o óxido, o oxigênio em contato com o ferro. Um ferro comum, quando você deixa ele exposto ao tempo, ele acaba oxidando e enferrujando. Mas claro que isso é tratado, é feito em laboratório, é tudo normal. Mas só para vocês entenderem o conceito. E o marrom, para quem não sabe, assim, não tem a ver com a aula de lábios, mas só para vocês entenderem, o marrom ele é feito da variação preto, vermelho e amarelo. E essas três cores são obtidas a partir do óxido de ferro e o verde é obtido a partir do óxido de cromo.
e também tem o dióxido de titânio, que é o que fornece o branco. Então, na prática, o que muda são o orgânico e inorgânico é a composição. Tem carbono ou não tem carbono. Então, essa é a diferença dos pigmentos orgânicos e inorgânicos. E como que a gente sabe o que é orgânico e o que é inorgânico? Nós temos uma tabela na nossa apostila, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu aconselho que vocês, nessa aula, acompanhem, que eu vou ler aqui na apostila as principais cores utilizadas na micropigmentação que os fabricantes utilizam. Nós avaliamos várias marcas e chegamos nessas cores, mas saibam que existe um leque gigantesco de cores, mas a maioria utiliza esses aqui. Ó, o primeiro da nossa tabela é o amarelo 74, é o 11741. Aí você olha do lado ali, ele é um composto orgânico. Vermelho 170, para quem trabalha com lábios. Se você já trabalha com lábios, está se especializando ou utiliza o vermelho para qualquer outra finalidade, saiba que o 12475 faz parte da sua vida. Ele é encontrado em praticamente todos os vermelhos. Até quando você encontra uma tinta mais escura, um fabricante ele tem um vermelho um pouco mais escuro assim, ó. Mesmo a essas cores contém o 12475, que é um vermelho um pouco mais vivo. E daí eles escurecem com outra cor. O laranja 13 é o 21110. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, ó. Eu tenho um exemplo dele aqui, ó. Esse aqui é o pó próprio para tinta de implantação na pele. Então ele é bem fininho, eu não consigo exemplificar aqui para vocês, mas ele é um pó muito fino, você nem sente os grânulos dele, ele é muito fininho. Então esse é o laranja, ó. Até tá aqui no nosso frasco, né? Esse aqui não é um frasco próprio para armazenar um pó que eu fosse utilizar numa tinta, esse é só de modo ilustrativo. Então você olha aqui que ele tem o 21110. Você que trabalha já com micropigmentação, já trabalha com tintas de micropigmentação voltadas para lábios, saiba que esse é um pó muito utilizado naqueles pigmentos aquecidos. Eu vou falar mais para frente, em uma próxima aula, sobre cores quentes e frias, você vai entender a utilização desse laranja. Então ele é muito utilizado também nas tintas para micropigmentação labial, além de tintas para tatuagem. Tudo que eu estou falando aqui também é utilizado para tatuagem. A diferença é que as tintas de tatuagem, geralmente, elas têm uma finalidade mais artística. No caso da micropigmentação, a finalidade das tintas é a reprodução mais fiel de uma parte do corpo. Então, eles são são composições um pouco diferentes da tinta de tatuagem. Outro vermelho aqui, que é o vermelho 122, que é o 73915, ele é muito utilizado nesse tipo de tinta que eu mostrei para vocês aqui, ó. Por quê? Ele é um vermelho mais fechado. O pó dele é um vermelho mais sangue. Tem gente que costuma utilizar esse termo assim, é um vermelho mais fechado. E alguns fabricantes utilizam ele para promover um escurecimento um pouco naquele vermelho 12475. O azul de fitalocianina, que é o 74160. Vocês estão olhando aqui do lado, na apostila, aqui do lado tem que é orgânico ou é inorgânico. O azul também ele é orgânico. Ele é muito utilizado, ó, eu tenho ele aqui, ó, 74160, ó, para vocês terem a noção da cor, porque às vezes você fala assim, ah, meu pigmento vai azul, mas será que é um azul assim? Ou será que é um azul assim? Que é o 77007. Então, o CI ele serve para fazer essa diferenciação. O fabricante ele está lá fazendo a sua composição e ele vai aplicar o azul num vermelho, porque, só fazendo um parênteses, existem composições de vermelho que contêm o azul e o azul serve para promover um pouco desse escurecimento no vermelho. E o fabricante ele fala assim, ah, eu quero um azul, mas eu quero um azul mais vivo. Em vez de ele pegar o 74160, ele pode pegar o 77007. Então, essa é a finalidade do CI. Diferenciar a tonalidade entre as cores e classificar cada uma na sua respectiva cor. E isso é um padrão mundial, tá? Praticamente, se eu não me engano, são 158 países que utilizam a mesma tabela de CI. Então, independente do país que você for comprar, né, o fabricante for adquirir esse pó, ele vai encontrar uma padronização. Preto Carbon Black, esse é um pigmento também que está muito em alta, né? Você ouve assim, profissionais falando, ah, eu uso Carbon Black. É o pigmento
77266, que eu tenho ele aqui, ó. Ele é um pigmento, ele é um preto, tem uns que falam negro fumo, preto absoluto, carbon black, ele é um preto bem preto, ó. Só para vocês terem noção, eu tenho um exemplo aqui de um outro preto, que esse é um preto orgânico e esse é um preto inorgânico. Ó, pegando o gancho aqui do preto, deixa eu falar para vocês. Outra característica que diferencia os pigmentos orgânicos com o inorgânico é isso aqui, ó, é o brilho. Um pigmento orgânico, ele tem uma cor mais viva, ele é mais brilhante. E o pigmento inorgânico, ele é mais opaco, ó. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem, ó. Vocês conseguem notar a diferença entre os dois pretos. Um é orgânico, o outro é inorgânico. Então esse aqui é o preto Carbon Black. Aí existe o vermelho 77491. Esse já é um vermelho inorgânico. Eu tenho ele aqui também, ó. Para vocês terem uma noção, deixa eu fazer o comparativo entre o orgânico e o inorgânico para vocês terem a real noção dessa diferença do brilho entre eles. Ó, esse aqui é o 12475, está marcado aqui na etiquetinha dele, e esse aqui é o 77491. Então são dois tipos de vermelho, porém um com a cor muito mais viva e um com a cor muito mais opaca. Essa é uma das características também que diferenciam o pigmento orgânico e inorgânico, além da fixação. Em geral, a maioria dos pigmentos orgânicos tendem a ter uma fixação melhor, uma durabilidade um pouco maior do que os pigmentos inorgânicos. Amarelo 77492, que ele está aqui também. Então vocês vão notar que ele é um amarelo um pouco mais opaco, ele é inorgânico. Tem o preto 77499, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Então, você que trabalha com sobrancelha, saiba que esses três aqui fazem parte da sua vida. Praticamente todas as variações do marrom utilizam essas três cores aqui. E o outro que é assim, na área da micropigmentação, para quem está chegando agora, pode nem saber que existe esse tabu, é o branco, que é o dióxido de titânio. Ele está aqui, ó. Esse é um pigmento inorgânico que ele serve para composições de rosa, ele serve para clarear, tem alguns pigmentos, tintas, né, utilizadas para camuflagem, utilizadas até para sobrancelhas, alguns fabricantes utilizam branco. Porém, o branco, ele é um pigmento que tem que tomar cuidado, porque ele pigmenta muito. Então, se você abusar na hora da aplicação, vamos dizer que você vai fazer um lábio, e você utiliza um rosa. Deixa eu ver se eu encontro um rosa bem claro aqui, ó. Eu tenho rosas assim. Esse contém branco, mas nem tanto. Existem rosas um pouco mais claro. E existem rosas mais nesse tom, ó. E como que é feita a composição do rosa? Você vai ver na colorimetria, que você já estudou também, acredito eu, que você já saiba que é a variação do vermelho com o branco. Eu quero um rosa mais clarinho, eu coloco mais branco. Eu quero um rosa um pouco mais fechado, eu coloco mais vermelho. Mas se você que trabalha com lábios vai trabalhar com um pigmento rosa meio claro, bem clarinho, cuidado na aplicação, porque ele contém bastante dióxido de titânio. E esse pigmento, ele pigmenta muito. Então, se você pesar a mão, você corre o risco de até manchar de branco um lábio. Então, por isso que é a importância de você estudar a pigmentologia. Você saber identificar a cor que você está usando, saber o produto que tem ali dentro, quais são os pigmentos, e daí sim fazer a aplicação correta. Então essa tabela aqui que eu passei para vocês contém os principais pigmentos voltados para micropigmentação e tatuagem. E você deve estar se perguntando, e como eu vou saber aonde eu vou encontrar essa informação? Como eu vou saber que pigmento que tem dentro daquela tinta? No frasco, eu vou deixar aqui para vocês, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem a numeração dos CIs. Então, geralmente, esse aqui, ó, ele tem o CI 12475, 73915 e 74160. O que você sabe? Quando você estuda a pigmentologia, você sabe que ele contém dois tipos de vermelho, um vermelho mais claro, um vermelho mais fechado e um azul. Muitas profissionais ficam com medo de utilizar vermelho que contém o azul, mas saibam que o azul ou o preto nas composições, eles são geralmente utilizados bem pouco, que é só para mudar a paleta de cores, é só para dar uma
escurecida ou uma esfriada no pigmento. Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Venha comigo para o Go Lips P1000 Congress. Lá para frente você vai entender mais sobre cores frias e cores quentes. Então, mas saiba que é bem pouca a composição. Mas se você não quer trabalhar com pigmento, com uma tinta que tem o azul, você identificando o CI, na hora de você adquirir sua tinta, você pode perguntar para o representante, para o vendedor ou até para o fabricante, qual o CI que contém, quais são as cores que contém nessa tinta. Essa é uma informação obrigatória que o fabricante tem que fornecer, e isso é obrigação também perante a Anvisa. O que ele não tem obrigação de fornecer é a porcentagem. Ele não tem essa obrigação de falar o quanto de vermelho foi, o quanto de azul foi, porque isso é um segredo industrial da parte deles. Mas qual cor está ali naquela tinta, eles são obrigados, e você sabendo, identificando essa tabela aqui, fica muito mais fácil você trabalhar com a marca que você quiser e com a cor exata que você deseja. Então essa foi a nossa aula sobre CIs, explicando melhor a origem deles. Agora nós vamos para a nossa próxima aula.